pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a pastora Janaína Lisboa, estou aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus com você que está aí me assistindo. Eu estou muito feliz de compartilhar mais uma palavra, mas antes da gente entrar na palavra, eu queria pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, para que a gente possa alcançar mais vidas e mais vidas se renderem ao Senhor. Existem pessoas me procurando no meu direct no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui embaixo, @janalisboas, e também segue o canal da nossa igreja no YouTube para você acessar as palavras que são ministradas na nossa igreja, @placechurchoficial, e você pode nos seguir também no Instagram para acompanhar os nossos retiros de casais, os nossos cursos, e vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida poderosamente. Hoje nós vamos falar de um tema específico, um tema que muitas pessoas se confundem, um tema onde as pessoas não entendem, mas eu quero compartilhar com você essa palavra como ensinamento para a sua vida. Amém? Então hoje nós vamos falar na palavra de Efésios capítulo 5, versículo 22, que é o tema mais polêmico que a gente poderia falar, é a respeito da submissão das mulheres aos seus esposos, e eu vou explicar um pouquinho o papel de cada um dentro de um casamento, para que vocês possam entender e não errar mais nesse sentido, para que a gente possa compreender a Escritura e fazer aquilo que o Senhor nos ensina, porque é isso que dá certo. Eu tive que aprender a ser submissa ao meu esposo, e eu quero explicar isso para você em detalhes, dizer para você: fica calmo, vai dar tudo certo, e você vai entender essa palavra a partir de hoje e não vai mais ter dúvidas. Amém? Então vamos abrir a palavra lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissa ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, esposas, estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. E maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Olha que texto profundo e que eu quero explicar para vocês. Hoje em dia, a gente vive num tempo onde a geração de mulheres que têm sido formadas é uma geração de mulheres que têm o seu intelecto incentivado, trabalham, muitas são empresárias, assim como eu também sou. Eu tenho a minha empresa, tenho o meu trabalho, tenho a minha vida, sou mãe, sou esposa, sou pastora, e a gente vai levando muitas coisas durante a nossa caminhada. Só que quando a gente fala de um texto específico, a gente está falando de um tempo diferente. Ah, pastora, mas esse tempo é outro. Mas vocês precisam entender que a palavra de Deus, ela não muda. Quando alguma coisa sai desse lugar, vai dar errado. Talvez seu casamento esteja dando errado porque isso aqui está fora do lugar. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para você que é solteira, primeiramente para você que é solteira, não escolha um marido que não professe a mesma fé que você, que não tem os mesmos projetos que você, que sonhe parecido com você. Por quê? Porque isso vai dar um problema lá na frente. Estou falando isso por ganho de causa, acredita em mim. Quando você escolhe um cônjuge, né? Quando Deus te dá um cônjuge, vocês têm que alinhar no período do namoro os projetos que vocês têm futuros, para que nada venha a ser dito depois de: eu não sabia disso, eu não fazia isso, eu não a conhecia. Porque depois que casou, já era, tá casada, não pode quebrar uma aliança. Obviamente, né, em casos de salvo exceção, como relações extraconjugais, como abandono de lar. Então, são dois casos, por exemplo, que a palavra de Deus permite a carta de divórcio. Mas nesse caso específico, através da palavra, nós estamos recebendo um direcionamento da parte de Deus sobre como um casamento deve ser. O título desse texto é Caminhando na Vida Conjugal.
E olha que interessante que a palavra diz. Vamos no versículo 22 para que a gente possa entender. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido. Ou seja, quando você tem um casamento onde você desrespeita o seu marido em palavras, em tom de voz, em autoridade, você enfrenta ele, você grita com ele, você perde a razão bíblica. E é nesse momento em que o diabo ele entra e faz a festa. É no meio da discussão, do calor da emoção que rola a agressão. É nesse momento do tom de voz, onde a hierarquia e o direcionamento bíblico ele é quebrado, é que o diabo entra. Então você precisa entender que quando você eleva o seu tom de voz, você está desrespeitando seu marido. Quando você se ira, você está desrespeitando seu marido, porque provavelmente você irada, você vai fazer coisas que o teu sangue está quente que você não pensa. Então você tem que ser uma esposa sábia para entender o momento certo de falar. Eu não estou dizendo que você não deve falar, você deve falar aquilo que te magoa. Mas existe uma diferença entre falar o que te magoa e irar-se porque você foi magoada. É uma coisa muito diferente. Você pode virar e falar: marido, eu não gostei que você colocou esse microfone aqui. Me ajuda, da próxima vez não coloca. Do que você falar: poxa, marido, por que você fez isso? Entende? É a mesma coisa que você está falando num tom diferente. Então você precisa saber o momento certo de falar. Eu não estou dizendo que você não deve falar, mas a Bíblia é muito clara. A mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola, ela destrói. É por isso que essa responsabilidade de construção do lar é da mulher. Por quê? Porque a gente tem que ter sabedoria na condução. Então ele diz: porquanto, se vocês respeitam o vosso marido, vocês são submissa ao Senhor. Olha essa chave poderosa que Deus acaba de nos dar aqui. Se você diz que ama o Senhor, mas não se submete ao seu marido, você também não está se submetendo ao Senhor. É isso. Por isso é que eu falo para as pessoas e as pessoas às vezes não entendem. Muitas vezes no meu casamento eu ajoelhava, eu chorava, eu sofria. Meu marido fazia coisas que eu não gostava. Chegava bêbado. Meu marido ele gritava às vezes comigo e eu engolia tudo calada. E vocês não têm ideia do quanto isso me doía, porque eu fui criada pelo meu pai dizendo assim: você não tem que depender de marido. Você tem que trabalhar, ter o seu dinheiro. E eu sempre tive, eu trabalho desde os 16 anos de idade. Hoje eu tenho a minha empresa, hoje tem pessoas que trabalham comigo e eu hoje lidero pessoas, mas por quê? Porque eu entendi o meu lugar em Deus. Então, olha que interessante, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porque se vocês fazem isso, sois submissa ao Senhor. Então não existe você dizer: eu amo ao Senhor, eu sou submissa ao Senhor, se você desonra e desrespeita o seu marido. Já quebrou a aliança. Entende? Deus não vai agir em teu favor enquanto você não se colocar no seu lugar. Ah, mas pastor, o meu marido, ele chega bêbado, ele me envergonha, isso é o marido que você escolheu. Você tem que passar por isso para viver a glória de Deus na sua vida. Talvez Deus esteja tratando você através do seu marido. Porque não existe a gente dizer: eu te amo, Senhor, eu te obedeço, Senhor, se você não consegue obedecer àquele que ele instituiu como hierarquia sobre a tua vida. E olha que interessante, porque o marido é o cabeça da esposa, ou seja, ele é a sua cabeça. O governo da sua casa está sobre ele. Por isso que é importante você escolher um homem que esteja de acordo com os seus princípios. Porque quando você escolhe um homem de qualquer jeito e tá namorando e ele tá te traindo, ele vai te trair depois também, não adianta reclamar. A verdade é essa. Se você tá namorando o cara e você aceita tudo que ele faz, namorando, depois de casado, não adianta reclamar. Ele vai fazer e vai continuar fazendo. O que você vai poder é clamar ao Senhor com autoridade para pedir que o Senhor intervenha sobre ele. Mas o Senhor, ele não está dizendo aqui que ele é o cabeça do homem só quando ele faz o que é a vontade dele. Não, Cristo é o cabeça do homem e acabou. Ele deu esse governo para ele, não tem questionamento sobre isso. E aí ele fala: assim como Cristo é o cabeça da igreja, da mesma maneira que Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça sobre a sua esposa. Então, mulheres,
Eu não estou dizendo que você tem que se sujeitar à agressão. Eu não estou dizendo para você que você tem que se sujeitar à violência doméstica. Não é isso. Isso é crime. Se algum homem faz isso com alguma mulher, essa mulher tem que ir na delegacia. Isso é crime. E da parte dele. E sair disso. Deus não tem isso para você. Amém? E ele diz, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Presta bem atenção nesse texto. Olha o que ele está dizendo. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então ele está dizendo que Cristo é o cabeça da igreja. Mas ele está dizendo aqui, ó, e a igreja é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ou seja, o corpo do marido é a esposa. Nenhuma cabeça fica andando sozinha pela rua. A cabeça precisa do corpo para andar. Olha isso. A cabeça do homem precisa do corpo, que é a mulher, para andar. Por quê? Porque ele faz uma analogia. Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Nós somos o corpo do homem. Nós, como o homem dá o comando e a mulher faz a execução. A mulher faz acontecer com as suas mãos. Você entende como é poderoso? Um homem sem corpo não funciona, gente. Isso é muito profundo. E olha o que ele diz. Assim como a igreja, no versículo 24, está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Olha o que ele está dizendo. Nós devemos estar sujeitos em tudo ao nosso marido. Se o nosso marido errar e a gente se sujeitar até ao erro dele, o Senhor vem com a mão poderosa dele, porque você está se sujeitando e ele vai cobrar é do homem, não de você. Nós precisamos entender que cada coisa deve estar no seu lugar. Quando alguma coisa sai fora do lugar, não vai funcionar. Isso precisa estar claro na sua cabeça. Quando eu entendi isso aqui, o meu marido falava assim, eu quero ir pro baile. Eu falava, você quer que eu vá? Aí ele falava, quero. Eu ia com ele, mesmo não querendo. Mas eu ia com ele e estava ali em oração. Eu não bebia mais, eu não usava mais as roupas que eu usava antes, mas eu estava ali ao lado dele, porque ele me queria ali e eu obedecia. Mas ao mesmo tempo que eu estava ali, eu estava intercedendo e falando, Senhor, me tira daqui. Porque olha como é que funciona isso, tá? Se o Senhor é o cabeça do homem e a mulher está aqui na lateral, se você quer reclamar do homem, você tem que reclamar para Deus, que é Deus que pode mandar nele, entende? Deus manda no homem e o homem manda na mulher. Mas se você está insatisfeita, para quem que você tem que reclamar? É com o chefe, é com o Senhor, é com quem manda. Então você precisa entender que é um triângulo amoroso. O Cristo é o centro e é o governador que manda aqui, ó, no cabeça, que é o homem. Então se você está insatisfeita com o teu casamento, você tem que levar, ó, para Deus. Entende? Leve para Deus a sua reclamação, porque ele desce com juízo sobre o homem. Por isso que quando o Gustavo ia fazer as coisas que ele queria fazer lá no centro e tal, eu falava assim, Deus, tu é o cabeça dele. Eu vou obedecer. Mas cobra dele. Você não está interferindo na hierarquia. Você não está afrontando o seu esposo, mas você está falando com o dono dele. Entende? Enquanto vocês colocarem as coisas fora do lugar, não vai funcionar, gente. Você vai perder o seu casamento. Entenda, eu me sujeitava até as coisas que eu não queria. Simplesmente porque é assim que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Então, hoje, o meu marido ouve as coisas que eu falo, porque ele já quebrou a cara quando ele não ouviu. Às vezes você vai precisar deixar o teu marido quebrar a cara. Infelizmente. Essa é a verdade. Mas Deus vai te honrar. Deus vai cuidar de você. Hoje eu tenho um relacionamento onde meu esposo me ouve. Eu aprendi com os meus erros. Eu sei o que eu errei. Eu sei o que ele errou. E ele também sabe. Então, quando ele fazia as coisas sem conversar comigo, sem estar de comum acordo comigo, com certeza dá errado. Entenda, vai dar errado. Porque o corpo e a cabeça têm que andar juntas. Então, quando o homem faz as coisas sem estar com o corpo conectado, ele não tem direção, vai dar errado.
Entende? Na maioria, a não ser que Deus tenha direcionado ele. Meu marido já fez coisas, e isso depois já de convertido, que eu não, achava que ia dar errado, que eu não concordava. Mas o Senhor já tinha falado com ele. Se o Senhor falou com ele, eu perguntava pra ele, e aí? O Senhor falou comigo. Eu falava, então vamos embora. Por quê? A gente tem que aprender a confiar nos nossos maridos quando eles são governados pelo cabeça que é Jesus. Entende? Então não firam essa hierarquia, não firam esse princípio, porque vocês vão perder essa guerra. Vocês estão vivendo uma guerra, o inimigo quer destruir as famílias e os casamentos. Entendam, não se percam da direção. Vocês têm que entender como o reino do Espírito funciona. Deus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Se você quer fazer uma reclamação do seu marido, coloque diante do Senhor, mas tenha sabedoria no falar também. Infelizmente, hoje as mulheres são doutrinadas pelo feminismo a acharem que podem ser independentes, criar seus filhos sozinhas, não precisam de homem para nada. Pague o preço da sua escolha. Pague o preço. Porque eu vou falar para vocês, eu já me separei do Gustavo. Eu fiquei 3 meses separada. E realmente, gente, é muito difícil você ficar sozinho com um filho pequeno. É muito difícil. Mulheres que vivem assim, vocês têm todo o meu respeito e amor. Porque não é fácil, vocês são guerreiras poderosas. E eu creio que o Senhor vai honrar a vida de cada uma de vocês. Mas também, os homens de hoje em dia também não aprenderam a ser homens. E eu já quero dizer para vocês que Deus está levantando. Meu esposo não gosta mais de aparecer, mas a gente tem conversado, eu tenho mostrado para ele tudo que a gente tem visto. E o pastor Gustavo vai se levantar como um homem para falar diretamente para os homens. Direcionar, porque hoje, pela infinita misericórdia, o nosso casamento tem sido fruto de bênção para outras vidas, porque eu tomei uma decisão lá atrás de me submeter. Eu tomei uma decisão lá atrás de honrá-lo, porque quando eu honro meu esposo, eu honro a Cristo. E é isso que essa palavra diz para nós. Então, receba essa palavra poderosa em nome de Jesus. Hoje, se você assistiu esse vídeo até agora, Deus está movendo o reino do Espírito em teu favor. Deus está movendo um exército de anjos para trabalhar em teu favor. Se submeta. Entenda que o Senhor é quem governa a tua vida e que Ele é o cabeça do seu esposo. Não desista. Leve para Deus aquilo que o Senhor diz que você tem que levar. Toda angústia, toda tristeza, toda frustração, coloque diante do Senhor, porque Ele vai cuidar de você. Amém? Receba essa palavra poderosa e que o Senhor venha te honrar em todos os seus planos e projetos, que você venha ser uma mulher submissa ao Senhor, submissa ao seu esposo. Submissão significa estar sobre uma mesma missão. E a missão que vocês têm é amar uns aos outros como a ti mesmo. Ame o seu esposo como se fosse você, como você gostaria de ser amada. Derrame sobre, mesmo que você não receba de volta, um dia você vai receber. Acredita no que eu estou falando. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, com aquela mulher que ainda não entendeu esse propósito, porque eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas através desse vídeo, através de você compartilhando. Deus te abençoe, eu te espero amanhã no próximo vídeo às 22 horas. Fique com Deus, em nome de Jesus.